irmãos. Nesse mês, algumas pregações desse mês, nós temos visto, nesse tempo que já estamos sem reuniões presenciais, sem esse sistema de encontros presenciais, também temos percebido o distanciamento, de alguns irmãos, tanto da igreja quanto de outras igrejas, este distanciamento das pessoas, seja nos trabalhos da comunidade, seja no trabalho da comunidade local, ou seja no trabalho do reino. Acabamos ficando envolvidos com várias outras coisas dentro desse isolamento, envolvido com tantas coisas que têm acontecido, ainda mais do que o Covid-19, muitas coisas vêm acontecendo e nós ficamos envolvidos com essas coisas. E isso vai trazendo, até pelo fato de algumas pessoas se prenderem ao templo, por este fato de estar ligado o culto com o templo, as pessoas vão se distanciando das coisas. Mas o fato é que com esses afastamentos, com que as pessoas tinham o compromisso religioso, este compromisso religioso de estar ao domingo às 18 horas, no nosso caso, que é às 18 horas até 19h30 ou 20 horas, com esse afastamento, esse compromisso agora foi a ruínas, certo? Esse compromisso de estar no culto, então, agora vem vivendo uma espiritualidade offline para alguns, certo? Então é sobre esse tema que nós iremos conversar em algumas semanas, durante esse mês, assim, que possível, nós iremos conversar sobre espiritualidade offline. Muitas pessoas têm se desligado, têm perdido a sua rotina espiritual, têm perdido a sua rotina de envolvimento também no trabalho da comunidade, no engajamento da igreja, porque, na verdade, as pessoas estão offline com o templo, e essas pessoas que estão ligadas ao templo, a sua espiritualidade está também offline. Bom, nós iremos ver nessas mensagens como um jovem levado cativo para outra nação, uma nação totalmente de costumes, totalmente de cultura contrária a que ele pertencia. Mas mesmo assim esse jovem manteve-se íntegro, tanto na ética quanto na moral, e principalmente manteve íntegro o espiritual. Como esse homem, esse jovem, em uma terra totalmente contrária àquilo que Deus exige a respeito de como se conduzir, Deus exigia como se conduzisse a respeito de todos os mandamentos, os ensinos que eles haviam recebido, e como este jovem, não estando mais preso à sua nação, não estando mais preso às reuniões no templo, não estando mais presos aos ensinos dos sacerdotes, dos rabis, dos mestres, mas mesmo assim, esses jovens manteve a sua espiritualidade online. Então hoje nós iremos meditar como Daniel, diante de tantas propostas, manteve-se a sua integridade e a sua santidade com Deus. Então o tema de hoje que nós vamos meditar é santidade quando ninguém está vendo. Santidade quando ninguém está vendo. E o texto que nós iremos meditar nesta noite se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e depois nós vamos ao versículo 15 ao 20. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e depois do versículo 15 ao 20.
eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós iremos colocar ela em tela, a leitura, mas mesmo assim, pegue a sua Bíblia, manuseia e leia. Se você está com a sua Bíblia na mão, leia na sua Bíblia. Bom, diz-nos assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir ao palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Bíblia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes assim seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu nomes novos, babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Versículo 15, diz-nos assim: passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum os impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que os magos e encantadores de seu reino. Amém? Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero lhe agradecer por esse momento, que fizemos esta leitura com muito temor e tremor. Pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha ministrar aos corações esta palavra. Que o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Porque nós precisamos, Pai, cada dia mais de mudança em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Bom, meus irmãos, leitura bem conhecida de todos os irmãos, leitura conhecida que você se ouve desde o tempo dos Cordeirinhos de Cristo, né? Agora é nome novo, né? Que colocam, Kids, né? Na minha época era Cordeirinhos de Cristo ainda, agora conhece? Teen Kids, né? Tem os Teen, que é os mais velhinhos, e hoje, vamos colocar aí, Cordeirinho Kids, né?
Mas desde a época dos Cordeirinhos de Cristo, nós se ouviam sobre a história desses jovens. Principalmente, mais enfatizado, Daniel, né? Eu quero apenas dar um pano de fundo, falar sobre um pouco do contexto, o que levou essa nação a ser levada cativa a Nabucodonosor. Bom, apenas para darmos um pano de fundo e vermos o contexto, Israel foi levado cativo, porque depois da reforma que o rei Josias havia feito, o povo se esqueceu de Deus, o povo se afastou de Deus, após aquilo que o rei Josias havia feito toda uma reforma. O povo agora, depois desta reforma do rei Josias, não temiam mais a Deus. A palavra de Deus havia sido deixada de lado. Alguns profetas se levantavam para falar com o povo, para que se o povo se arrependesse, para o povo voltar-se para Deus, mas contudo, não havia nenhum tipo de quebrantamento, nenhum tipo de arrependimento. Porém, se nós olhássemos de fora para dentro, para aquela nação de Israel, parecia que tudo estava normal. O templo estava aberto, tudo parecia normal, as reuniões estavam acontecendo, o povo ia para o templo. Você que não conhecia, que não sabia sobre as coisas de Deus, sobre as ordens de Deus, você olhava e falava: nossa, está tudo aparentemente certo. O povo, porém, se orgulhava, eles tinham uma fé mística, o povo se orgulhava do templo, o povo idolatrava o templo, o povo adorava o templo, a confiança do povo estava no templo. Eu quero ler um texto com os irmãos, onde deixa-nos bem claro isso daí. Jeremias 7, versículo 4 e 5, diz-nos assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Bom, o povo ia ao templo, o povo ia à reunião, o povo ia ouvir a lei, mas não tinha arrependimento, não tinha quebrantamento na vida do povo. Já nos mostra que frequentar a igreja, vir à igreja, picar cartão na igreja, estar direto no templo, a sua presença no templo não te garante que você é um filho de Deus, porque para ser filho de Deus, você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Então, o profeta diz: se vocês não se arrependerem, se vocês agirem com justiça, se vocês não haver quebrantamento, de nada vale vocês falarem: templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse. O povo tinha uma fé no templo, e porque Israel vivia uma vida espiritual offline, Deus agora faz com que Babilônia, a nação babilônica, venha e tenha uma vitória. Note você que a Bíblia fala que foi Deus quem permitiu, e foi Deus quem deu a vitória à Babilônia. Deus castigou o seu povo. Deus manda agora aquele povo vir castigar o seu próprio povo. Por quê? Por causa dos seus próprios pecados, por causa dos seus abandonos a Deus, por causa dos seus afastamentos a Deus, por causa que não houve arrependimento. Então Deus, a Bíblia diz no versículo 2 de Daniel, capítulo 1, o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia. A Babilônia foi uma escola para o povo de Israel. O conserto precisaria vir, mas vir porque Deus permitiu o castigo a esse povo. Por quê? Porque Deus repreende a quem Ele ama. Porque Deus agora, por causa dos próprios pecados dos homens, Deus envia a nação da Babilônia. Cada ação tem uma reação. Cada ação nossa
tem uma reação, nós costumamos ter ação e não queremos a consequência dessas ações. Muito de nós esperamos uma retribuição e nós gostamos disso. Quando recebemos algo de Deus e nós pensamos, Deus nos retribuiu porque nós somos bonzinhos, porque nós fizemos algo. Muitos pensam desta forma. Mas quando nós recebemos uma correção de Deus, por uma consequência daquilo que a minha ação provocou, aí nós não queremos. Bom, mas no meio destes que foram levados, a Bíblia nos mostra 4 jovens relevantes, totalmente contra a tese do filósofo que nos diz John Locke. John Locke tem uma frase, e dentro da sociologia, as pessoas também pensam assim, que depende do lugar que você nasce, depende do lugar que você está, você vai se tornar igual àquelas pessoas, porque você vive nesse meio, você é criado nesse meio. Então John Locke diz assim: o homem é um produto do meio. O homem é como uma folha em branco, ele é exatamente o que o meio imprime sobre ele. Daniel é a prova viva que o homem não é um produto do meio, que ele convive e vive. Daniel prova que ele não é influenciado pelo ambiente, mas que ele influencia o ambiente que ele está. Daniel é a prova que ele não se muda conforme o ambiente que ele está, mas é a prova que o ambiente muda aonde Daniel está. Daniel não se adequa a um sistema, mas Daniel é a prova que aquele sistema, aquele ambiente vai mudar, porque ele é uma pessoa de total diferença. Bom, de um lado temos a sociedade babilônica, e de outro lado temos Daniel e seus amigos. O que é a sociedade babilônica? A sociedade babilônica é a sociedade pós-moderna, que são alheios aos princípios bíblicos. Aqueles que descartam o que a palavra diz. Aqueles que descartam o que a Bíblia diz. Não é para esse tempo. Aqueles que descartam, já foi, essa época passou. Aqui não precisa ser assim. E do outro lado nós temos Daniel. Daniel é o homem que coloca uma linha de limite, preservando a sua identidade e mantendo a sua relevância. Bom, de um lado nós temos o mundo contemporâneo, onde pessoas brigam para que seja legalizado o aborto. De um lado nós temos o mundo contemporâneo, onde pessoas brigam para legalizar as drogas. Temos de um lado onde as pessoas brigam para legalizar o casamento que a Bíblia não permite. Ou de um lado nós temos os crentes que se adequam ao sistema e dizem, não, nada a ver, esse tempo já foi. Entrando junto dentro dessa sociedade pós-moderna. Mas de outro lado nós temos o servo de Deus limitando, colocando uma linha de limite, porque ele não pode viver fora desse mundo. Pai, peço para que não os tire do mundo, mas que os livre deste mundo. E nós temos Daniel colocando uma linha de limite, preservando a sua identidade de servo de Deus, a sua identidade de servo de Cristo. E com essa identidade ele mantém a sua relevância, assim como era no reino de Judá. Ele leva essa relevância para agora o reino babilônico. A Bíblia nos mostra pelo menos 4 coisas que esse sistema babilônico tentou influenciar esses jovens, e também esse sistema do mundo tenta influenciar as pessoas de hoje.
quando a integridade de Daniel é colocado à prova. E a primeira coisa que o sistema babilônico quis para que agora colocasse em prova a integridade de Daniel, eles tentaram a aculturação, a cultura. A Bíblia nos diz que o rei babilônico mandou escolher os jovens, os melhores jovens. Você já ouviu daquele programa Ciências Sem Fronteiras? Que para você ir para algum país, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, são selecionados aqueles que se inscrevem, os melhores jovens, para ir até esses países. E aqui, Nabucodonosor está usando esse sistema também de pegar os melhores jovens, os saudáveis, de boa aparência, que são instruídos em diversas áreas de conhecimento, e ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia, querendo colocar a cultura da Babilônia naqueles jovens, querendo implantar toda a cultura da Babilônia naqueles jovens, querendo assim moldar aqueles jovens conforme o seu sistema de governo, conforme o seu sistema babilônico, que é a mesma palavra, e não vos conformei com este mundo, e nem no que no mundo há. Não tome a forma deste mundo. E esse mundo pós-moderno, também de uma maneira sutil, tem colocado nas pessoas de dentro da igreja, não vamos falar de pessoas lá de fora, trazendo uma cultura, aculturando as pessoas dentro de um sistema mundano, onde aquilo que a Bíblia dizia já não vale mais, porque os tempos são outros. Onde aquilo que a Bíblia falava que era errado, já não é mais, porque agora nós vivemos em outro mundo, em outro sistema, em outro governo, é outro tempo. Falamos outra língua, não é mais a língua, essa língua é ultrapassada. Mas também, além da cultura, aqueles jovens foram, através dos privilégios enganosos. A Bíblia nos diz que esses homens, esses jovens, o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Da própria cozinha do rei viria alimento. Eles foram levados como escravos. Eles eram servos de Nabucodonosor. Mas tinha uma coisa, eles seriam privilegiados. Eles iriam comer a comida que o rei come, da cozinha do rei, o vinho que o rei bebe. O que é isso? São privilégios enganosos. E tem muita gente achando que está sendo privilegiado por aquilo que o mundo oferece, mas isso é enganoso e leva à morte. Mas além dos privilégios enganosos, também ofereceu poder a essas pessoas. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Eles teriam uma posição de status. Servir ao rei não era para qualquer um. Conversar com o rei era para ser uma pessoa aculturada, uma pessoa que soubesse falar, se portar. Ninguém poderia se aproximar, principalmente, do maior imperador da época, Nabucodonosor, o reino babilônico. Ninguém poderia. E com isso eles teriam poder de estar perto daquele rei. Mas além do poder, e isso também o mundo engana muita gente com isso, oferecendo poder. Quantas pessoas tiveram poder na área da política, do governo? Quantas pessoas entraram na política e através desse poder se corromperam? Poder de poder assinar um papel, um documento.
Poder de dizer sim ou não para uma lei e através disso ganhar muito dinheiro incorreto. Quantas pessoas se perderam porque não soube lidar com o poder? E o mundo continua ainda oferecendo as mesmas coisas enganosas para os homens, e os crentes caem nas mesmas ciladas. Mas além de tudo, também uma falsa liberdade. A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais deu novos nomes para eles. Eles tinham uma falsa liberdade. Por quê? Porque agora eles não estão mais em Judá. Agora eles não estão mais indo no templo. Agora eles não têm mais reunião. Agora eles não têm mais hora marcada para ir no culto. Agora eles não têm mais o compromisso de estar na igreja 18 horas da noite até as 19h30. Eles estão em outra nação. Os pais deles não estão vendo. Os mestres deles não estão vendo. E com isso, parece que eles estão livres de tudo isso. Mas isso é uma falsa liberdade. Mas Daniel disse não. Ele disse não para todo esse sistema. Mas tudo isso que foi oferecido a esses jovens não diminuiu a integridade desses jovens. Tudo isso que foi oferecido a esses jovens não criou a esses jovens uma espiritualidade offline. Pelo contrário, se você for ler, e nós vamos ver algumas histórias no decorrer desse mês, que ainda gerou ainda mais uma espiritualidade online com Deus, conectados a todo momento com Deus. Eles estavam fora do seu reino, estavam fora da sua terra natal, estavam fora de Judá, não tinha mais templo para cultuar, não tinha mais mestre para ouvir, mas a sua espiritualidade com Deus estava ainda sendo mantida. Mas por que Daniel em nada foi afetado com o que o sistema lhe ofereceu? Porque Daniel teve uma firme decisão de preservar a sua identidade. Mas o que é identidade? Identidade é o conjunto de características próprias e exclusiva com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados um dos outros. É aquela característica própria que nós temos. É aquela característica que Daniel tinha de ser íntegro, reto, diante de Deus, de viver uma vida santa, separada. E que nós, como crentes também, nós levamos essa identidade. Qual é a nossa identidade? A identidade nossa é que nós somos santos. Você é santo, meus irmãos. Você é santo decretado por Deus. Da forma decretiva, Deus te decreta santo, da mesma forma que o apóstolo Paulo envia a sua carta aos Coríntios e diz aos santos que estão em Coríntios. E vivemos uma vida de santidade em progressão, até para quê? Para que chegamos numa vida de santidade plena. Nós somos decretados, vivemos uma vida de crescimento, uma vida para agora vivermos uma vida em crescimento de santidade, para quê? Para chegarmos numa santidade plena, aquela que adquirimos quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrimos os nossos olhos com Cristo. E muitos nesse momento não entendem isso, que a identidade do crente é santo.
separado, consagrado para um determinado fim. A palavra vem do grego agioi, que significa separado para Deus, separado para um determinado fim. Eu e você somos santos. Nós não estamos mais presos ao templo. Você viu como um simples vírus acabou com o sistema religioso daqueles que eram um apego ao templo? Um simples vírus. Mas mesmo assim nós continuamos santos. Muitos poderiam dizer nos dias de hoje para Daniel: Daniel, você é radical demais. Não precisa ser desse jeito. Você é muito puritano, Daniel. O que tem de mais um alimento? Está certo que esse alimento é consagrado aos deuses, mas nós estamos aqui no palácio, não tem ninguém vendo. É a nossa oportunidade. Daniel, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo. É pouquinha coisa. Há uma frase que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Alguns diriam: Daniel, deixe de lado esse radicalismo e pense na influência que você vai ter no governo. Pense no poder que você vai ter se você obedecer a este rei, a esta ordem. Não tinha ninguém lá para vigiar esses jovens. Não tinha ninguém para fiscalizar esses jovens. Não tinha mais templo para esses jovens ir. Pense na falsa liberdade que isso causava. Uma falsa liberdade que podiam fazer aquilo que queriam. A vida pagã estava à mostra a Daniel e ele podia adotar agora esse novo estilo de vida. Mas ele disse não. Porque ele tinha uma identidade forjada no seu caráter. O grande projeto de Daniel era honrar a Deus através da sua vida, independente de onde ele estava. O grande projeto de Daniel era mostrar Deus através da sua vida, independente do ambiente que ele estava. Não precisava estar no templo, não precisava estar num culto presencial, mas aonde ele estivesse, ele estava lá para proclamar o reino de Deus, levar o reino de Deus às pessoas. Através do quê? Através do seu testemunho, através da tua vida santa, da tua vida separada para Deus. O mundo muda-se todos os dias. Quando passar essa pandemia, nós vamos ter que rever alguns conceitos que os seres humanos irão ter que viver de novo. O mundo muda todos os dias. Os valores morais da família ou do indivíduo estão sendo cada vez mais tripudiados. Vivemos numa Babilônia de permissividades, em uma terra de infidelidade, onde o pecado fora do casamento não é mais pecado. Vivemos uma vida onde sair com um aqui, sair com outro lá, com 2, 3, 4, 5, 6, isso não é mais pecado. E isso é o sistema babilônico aculturando as pessoas, e não só de fora da igreja, mas de dentro da própria igreja, enfiando na cabeça que porque eu namoro com ele já faz algum tempo, e porque agora a gente pode dormir, mesmo não sendo casado, não é pecado, e a Bíblia diz, é pecado sim. O sistema babilônico e o sistema do mundo é que eu tire vantagem das pessoas nos meus negócios, fazer um rolo aqui, fazer um rolo lá, fazer um tratado aqui, um tratado lá e não cumprir com a palavra, ou então tirar vantagem de forma ilegítima das pessoas, e as pessoas acreditam que isso não é pecado sim.
jovens, saindo um aqui, sai um lá, sai outro lá, como se nada fosse errado. O desrespeito é pecado, sim. Porque o sistema babilônico é dizer que o que a Bíblia diz é relativo. A verdade não é mais verdade, depende daquilo que é verdade para mim, talvez não seja verdade para você, mas a verdade é a Bíblia, e a Bíblia sempre será a verdade. Você pode fazer parte de uma denominação. Você pode colocar frase bonita no Facebook, no Instagram. Você pode colocar pregadores de nomes e renomes, não sei se existe isso, pregando e falando bonito. Você pode colocar até pregadores dizendo contra o pecado, mas se você não se arrepender e não se quebrantar diante de Deus, frases vão ficar no Facebook, pregações vão ficar no Facebook, e nós, se não nos arrependermos dos nossos delitos e pecados, nós vamos para o inferno, sim. Deus te chamou para uma identidade. Deus te chamou para ser santo, separado para Ele. E por causa dessa vida de Daniel, de integridade de caráter moral, espiritual, que ele sabia que pecado é pecado, seja lá onde ele estivesse, seja em Judá ou seja na Babilônia, que é outra cultura, seja tendo templo ou não tendo templo, seja tendo reunião ou não reunião, Daniel sabia que o que era pecado continuava sendo pecado. O alimento era oferecido a deuses lá na Babilônia, não era em Judá, mas lá na Babilônia também era pecado. E por causa dessa vida de Daniel, por causa do caráter espiritual e moral de Daniel, Daniel foi visto e era relevante. Sabe por que a igreja não impacta mais o mundo? E quando eu digo igreja, eu me coloco na igreja. Eu não digo a igreja evangélica Ebenezer, eu digo nós. Nós, igreja de Cristo. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque em vez das pessoas crentes serem os melhores políticos, eles vão lá e se contaminam. Porque os médicos crentes, em vez de serem talvez os melhores médicos, às vezes vai lá e dá cano no seu plantão, vai lá, pica o cartão e vai embora. Porque aqueles que se formam advogado para advogar de causa justa, vai lá e dá um jeito de roubar o próprio cliente. Porque o vendedor tira vantagem do seu patrão. Porque aquele que presta serviço, seja de qualquer forma, seja na área mecânica, industrial, civil, está sempre querendo buscar um jeito de levar vantagem. Pede-se uma lista enorme de ferramentas, ou então de materiais, ou então de peças de carro, e assim se vai. E a culpa é nossa, que éramos para fazer a diferença e sermos relevantes na face dessa terra. Sermos relevantes na face dessa terra. A culpa é nossa, que vivemos iguais a eles, que andamos da mesma forma igual a eles, que fazemos as mesmas coisas igual a eles, que nos vestimos igual a eles, que falamos igual a eles,
que fazemos as mesmas coisas que eles fazem, e depois chegamos com a cara lavada e queremos apresentar um Cristo. E as pessoas dizem, como Mahatma Gandhi disse ao missionário, disse assim, no seu Cristo eu creio, o que eu não creio é no seu cristianismo, na sua forma de viver. Que nós possamos ser mais relevantes como igreja, que nós possamos mais cumprir o papel de igreja, que nós possamos mais sentir o que o próximo sente, que nós possamos mais ser tocados na hora da contribuição de um alimento. E nós contribuímos sim de coração, e trazemos, porque eu não acredito no evangelho, que o cara vai lá, gasta 30, 50, 60, 70 mil reais num carro, mas não tem a coragem de dar um saco de arroz, para contribuir para uma família que está precisando. Não tem coragem de comprar um óleo, mas tem coragem de pagar 300, 500, 600 reais numa roupa. Sabe o que é isso? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Que Jesus Cristo nos dê um tempo de entendermos que é para nós sermos relevantes. Relevante é o que se sobressai, aquilo que tem grande valor, de grande importância. Versículo 20 diz: sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores de seu reino. Aqueles que adoravam outros deuses, viu que eles eram diferentes. E nós devemos também agir da mesma forma, para que as pessoas creiam no nosso Cristo, mas que creiam também no nosso cristianismo. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir a Deus para que Deus me dê uma consciência e dê a você nesta noite. Uma consciência de que você é santo, e você é santo separado para ser relevante na face da terra. Que você é santo e separado para mudar algo, para transformar algo, para se condoer com as coisas, para se condoer com as pessoas, para se condoer com as necessidades das pessoas, para entender que pecado continua sendo pecado, e não adianta a gente querer engambelar. Pecado é pecado. Nós vamos louvar a Deus, prostro-me diante da cruz, prostrando que quando nós nos levantamos diante da cruz, nós nos levantamos uma pessoa santa, separada para Deus. Não apenas um momento que eu abro a boca, exalto a Deus e sinto algo, e não traz mudança de vida. Eu vou orar nesta noite. Se essa palavra também tocou no seu coração e você sente que você precisa de uma mudança nesse momento, porque a vida que você está levando não é uma vida amparada pela palavra de Deus. E se você sabe nesta noite que você precisa mudar, você precisa se arrepender, que essa palavra falou ao seu coração, dê glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo ainda está tocando em você. Se você sente e sabe que está fazendo algo errado e pensa que é nada a ver, corra desse pensamento em nome de Jesus. Mande embora esse pensamento pelo sangue de Cristo.
Você é filho de Deus.